Salve, povo! E aí, tudo bem, gente? Bom, hoje a gente também tem mais uma transmissão ao vivo, esperando suas meninas chegarem para a gente poder bater um papo, certo? Sobre turismo de bem-estar. Preparem-se. Aham, Ju chegou, Jean chegou. Ó, já mandei convite para vocês, seres humaninhos lindos e maravilhosos da minha vida. Vicky! Oiê! Oiê! Gente, eu tô apanhando aqui hoje, eu tô sem suporte. Boa tarde, Ju, sua conexão. Não, eu não te vejo, de onde está você? Opa, pra mim aqui tá tudo normal. Peraí. O que será que Vocês aconteceu? conseguem Acho que- vê-los aí? Não vejo, Ju. Não. Não. Estou vendo Jean Lindo, Pera. Lix Lindona, só não estou vendo a Ju. Tô aqui. Não tô. Vocês não estão me vendo? Ah, meu Deus. Não. Pera lá. O que será, hein? Não, não. O que será? Ju, cadê você? Eu tô aqui, só vocês não conseguem me ver. Te ver. Só pra ter certeza, Ju, sua luz está acesa? Tá. Está sim. Ô, Ju, Pera lá, faz o eu vou- seguinte. Sai e eu te chamo de novo, Tá. tá? Porque aí vai que é alguma coisa na conexão que não tá bacana e enfim, breves. Beleza. Peraí. Oi, gente, pessoal que tá chegando aí. Jean, você toma conta do chat pra mim, de quem foi entrando, porque eu sou uma negação pra essas coisas. Tô colocando aqui já. Tô Olha, enviando para todo mundo também. Tem um monte de gente legal aí, Jean. Olha, já com certeza o pessoal vai estar entrando. Vou acompanhando aqui. Cheguei. Aê! Me vendo? Temos algumas pessoas aí. Agora sim, Ju. Ah, beleza. Agora é de eu te Vamos lá. ver, Ju. Bom, Deixa eu olha me só, organizar aqui. gente, né? Projeto Conhecendo Roteiros hoje trazendo essas figuras. E para quem não conhecia o Jean, que é meu parceiro de projeto, é esse moço simpático e bonito que está aqui, né? Que me acompanha Oi. nessa jornada louca. E nós tivemos o privilégio de trazer essas duas maravilhosas, Silvana Leite e Gil Hoffman, para conversar com a gente hoje sobre turismo de bem-estar, né? No meio desta loucura em que nós estamos vivendo, em pleno século XXI, uma pandemia. Geralmente as pandemias vêm de 100 em 100 anos. Já botaram reparo, gente? Né? É verdade. Porque a última que teve, a anterior, foi em 1918, né? Começou 2019, 20 e tá ali, ó. Né? Enfim. E a gente sabe que, né, o turismo, ele foi um dos setores mais... Salve, caneca! Foi um dos setores mais afetados por conta desse processo de pandemia, né? Dessa loucura toda que está acontecendo no planeta. E... lógico, né, que a gente vai retomar. Uma hora isso vai acabar e a gente vai retomar. E aí veio a pergunta, né? Quais serão será de nós? os nichos que serão mais, vamos colocar assim, mais utilizados como um todo, né? A gente tem o turismo convencional, que é o turismo de passeio e tal. Que são essas viagens, sejam elas de um dia ou 2, 3, enfim. Nós temos o turismo pedagógico, que é o que nós, né, como um todo, aqui nós 4 fazemos isso, trabalhamos com o turismo pedagógico também. Fazemos muito bem. Gratidão, isso é verdade. E aí tem essas vertentes, né? O turismo tem outros nichos que vão surgindo. E o turismo de bem-estar é um desses nichos né, que vai voltar e vai voltar com força, porque vai todo mundo precisar desestressar da vida depois de 2 anos de pandemia, né, gente? E para isso a gente trouxe então a Silvana Leite e a Gil Hoffman. Mas eu não vou apresentar as duas, elas vão falar de si, o Jean também vai falar dele, né? Porque, enfim, aham.
Antes da gente começar, eu preciso que todo mundo, né, se apresente, tá? A gente vai se apresentar e se descrever, fisicamente mesmo, tá? Por quê? Nós temos pessoas que nos acompanham, que são pessoas com baixa visão, deficiência visual, então, para saber quem está falando, então a gente se descreve para eles entenderem quem somos, beleza? Certo, Eu sou beleza. Lix, né? Uma das criadoras do projeto Conhecendo Roteiro, junto com o Jean. Hoje eu estou de blusa listrada, azul e branca, assim, cabelos vermelhos soltos, encaracolados, óculos vermelho também, batom vermelho também. Não sei se vocês perceberam, mas eu gosto de vermelho. Uso fone de ouvido branco, tá? No fundo, né, eu estou à frente de uma parede branca, onde tem uma prateleira com alguns objetos, e tem um quadro de uma mandala colorida, assim, com todas as cores do arco-íris sobre a minha cabeça. Esta sou eu. E tô usando um brinco de penas hoje, porque hoje eu quis muito ficar, assim, tipo, de boa com a vida, muito good vibes, enfim, tá? Jean, meu querido... Bom, vamos lá, meninas. Antes de mais nada, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né? Só para fazer um arremate dos nossos ideais, né? O Conhecendo Roteiros, ele realmente tem essa pegada de possibilitar, né? E de esclarecer para as pessoas essa vertente que a gente tem sobre a forma do turismo além do lazer, né? Educativo, a forma que te leva para uma outra situação. E por que não falar sobre essa possibilidade também, né? Do bem-estar, da vivência, da experiência. E anos que a gente está falando aí a respeito sobre essa questão, né? De como se melhorar ou como trazer benefícios para si mesmo e para o nosso entorno. Então, surgiu essa possibilidade e eu tenho certeza que isso é um segmento que está subindo e que nós teremos muita procura, afinal de contas, todo mundo quer se curar um pouquinho depois de tudo isso, né, que nós estamos vivendo. A gente não está aqui para falar nem diretamente sobre ciência, nem diretamente sobre religião, mas estamos aqui para falar sobre possibilidades das pessoas se cuidarem. Então, meninas, muito obrigado novamente. Nós vamos abrir o bate-papo já. Só para eu poder também me apresentar, né, e me descrever aqui. Eu sou uma pessoa de pele clara, de tom claro, uso óculos, estou com o cabelo preso, meu cabelo são pretos. Ao fundo, eu estou usando uma camiseta cinza. Ao fundo eu tenho prateleiras azuis, com fundo branco também. E, bom, estou muito feliz de estar recebendo vocês aqui, viu, meninas? Estejam à vontade, o canal está aberto para vocês. Eu e a Lid somos meros ouvintes. Eu estou acompanhando aqui o chat também, tá? Todo mundo que estiver interagindo aí com a gente pode acompanhar. Se vocês me virem olhando para o lado assim, ó, é que eu estou aqui acompanhando o chat no computador. Não achei ruim não, mas estamos aqui. Muito obrigado. Vamos lá, meninas, fiquem à vontade. Posso me Obrigada apresentar? a gente, né? Obrigada mesmo. Vai, Sil. Eu sou Silvana, eu sou pele clara, cabelos pretos. Acima dos 30 já tem que usar óculos, né, gente? Fazer o quê? Então, eu uso óculos. Já coloquei o meu aqui. Atrás de mim eu tenho uma parede que tem um mapa, uma mandala. Acho que é isso, né? Pode me chamar de lindona se quiser também, viu? Silvana Leite Lindona. Brincando, gente. A gente tem que manter o bom humor, porque, acima de tudo, isso é uma forma de ter o bem-estar também, não é? Com certeza. Juju? Vamos lá. Bom, eu sou a Juliana, vocês podem me chamar de Ju, todo mundo me chama de Ju, né? Eu tenho pele clara, tenho olhos azuis, mas estou com óculos nesse momento também, porque já passei dos 40, né? É necessário. Cabelos curtos, castanhos, estou com uma blusinha regata no tom de azul florido e atrás de mim tem uma janela. Tem uma janela, né, de vidro e uma parede branca, então não tem tantas informações. É isso. Ótimo. Podem me chamar de Jujuba também. Jujuba, gosta sim. Bom, amadas, e isso é importante, né, justamente por essa questão. Muita gente acaba não assistindo a nossa live enquanto ela acontece, mas
a gente tem uma quantidade de visualizações bem boas, né, no pós. Então fica tudo salvo lá no IGTV e a galera consegue visualizar, e também no nosso Facebook e no nosso canal do YouTube. Então as lives vão estar salvas tanto no YouTube quanto no Facebook também. Bom, e aí a gente volta, né, para essa coisa, turismo de bem-estar. Oh, meu Deus! Muita gente pergunta, mas, Alex, o turismo convencional, né, o turismo de viagem, passeio, não é um turismo de bem-estar? Sim, né? É uma forma de lazer, é uma viagem que você faz para poder relaxar, mas é uma viagem muito mais aberta, vamos colocar assim. Você não tem um foco específico, você vai conhecer um roteiro X, né? E dentro desse roteiro você tem várias opções de fazer várias coisas. Agora, conta pra mim, né? Tanto Silvana quanto Ju, como vocês veem o turismo de bem-estar? Como que vocês veem esse nicho? Como que vocês veem essa vertente do turismo para poder trabalhar dentro dessa área? Fala, Nina. Olix, deixa eu só colocar uma coisinha antes da gente começar, que eu acho que é interessante. Sim. É entender o que definimos por bem-estar. Não sei se as meninas iriam já começar com isso, mas vou dar a definição lógica, digamos assim, né? Aquela que a gente encontra nos dicionários da vida. E vocês, por favor, coloquem o que é o bem-estar dentro daquele segmento que vocês identificam, tá bom? Pode ser assim? Claro. Então, por definição, né, o bem-estar é aquilo que contempla o estado de satisfação tanto do corpo quanto de tudo aquilo que você acredita que existe ao entorno. Seu espírito, sua aura, e assim sucessivamente dentro da crença de cada um, dentro do estado, né, de entendimento de cada um, né? E tudo isso exige o quê? Na verdade, engloba conforto, engloba segurança, engloba tranquilidade, né, estado de entretenimento. Então, tudo isso entra nessa questão do bem-estar. E o turismo, claro, aquilo que você se dispõe a praticar dentro de uma forma, principalmente, né, nós conhecemos o turismo, né, a origem, na verdade, o começo de tudo foi realmente essa sensação, essa possibilidade de você ter algo que te trouxesse um lazer, um entretenimento, ou até mesmo o estado ocioso criativo, digamos assim, né? Então, por favor, meninas, continuem pra gente aí o que dentro de cada uma seria o bem-estar e como isso engloba as atividades de vocês. Quer começar, Sil? Eu falo. Tanto faz. Vamos lá. Começa você, já que eu fui a primeira a me apresentar. Vamos lá. Tá. Bom, se a gente for atrás do que significa esse turismo de bem-estar, como você estava falando, Gê, é um turismo que ele tem o objetivo de proporcionar uma viagem onde vocês tenham um contato com atividade física, psicológica e até mesmo espiritual. Né? Então, como a gente estava falando, a gente não está indo para essa conotação, mas o turismo de bem-estar engloba isso. Né? E é um turismo que já existe, só que ele está aumentando cada vez mais. Né? Eu dei uma pesquisada boa sobre isso até para me familiarizar, e o BBC News, por exemplo, do ano passado, a gente estava num momento de que estava começando a pandemia ainda, em março, né? Ela já colocou lá que a previsão é de que é um turismo que vai dominar o mundo daqui para frente. E que em 2022, por exemplo, ela já vai atingir aí quase 20% da parcela do mercado de turismo. Tá? Então, a gente está falando de um momento de pandemia, né, onde as pessoas estão enclausuradas, onde as pessoas estão cada dia mais estressadas, porque já estavam nas suas rotinas diárias, né, com um monte de afazeres, e ainda por cima, dentro de casa hoje, cada um com a sua particularidade de família, né, com várias pessoas dentro do mesmo ambiente, né, mesmo que por melhor que se deem, né, se a gente for pensar em duas pessoas convivendo 24 horas por dia juntas, a gente já sabe que dá conflito, né? Vai chegar o momento que vai dar conflito. Com certeza. Então não é à toa que muitas pessoas hoje, nesse momento, que estão trabalhando home office,
procuram, por exemplo, ir para uma praia, ou para sua casa de campo, ou para algum outro lugar onde ela esteja inserida em outro contexto, né? Que ela saia daquele ambiente onde ela está, porque ela tem que buscar uma tranquilidade que ela não tem naquele ambiente que ela está, né? Então, o turismo de bem-estar, ele está ligado basicamente a isso, a trazer esse conforto e essa tranquilidade para aquela pessoa. Então, é um turismo que vai crescer e a gente está falando também, principalmente, nesse momento, de estar também em contato com a natureza, né? Muito mais do que antes. Então, ele pode englobar várias coisas. Você pode sair para viajar para uma viagem comum, por exemplo, ir lá para uma localidade, experimentar aquela culinária local daquele lugar. Dali você vai fazer uma caminhada, uma trilha, vai para a cachoeira, ou vai para a praia, né? Mas um turismo mais intimista, com menos pessoas, mais centralizado, mais focado, sabe? Onde você vai fazer parte de uma comunidade, não de um número. Né? Você vai bastante dessa coisa do turismo, do turismo de massa, né? Que você sai assim com um ônibus com 50, 46, 50 passageiros, 2, 3 ônibus. Você restringindo o número de pessoas, você transforma a coisa numa viagem um pouco mais, como você disse, intimista personalidade, mesmo, né? Personalizada, exatamente. Essa é a colocação perfeita. Exato. Então, eu vejo hoje esse turismo de bem-estar como um turismo onde a gente vai estar mais relacionado, sabe? Mais relacionado com as pessoas. Então, por exemplo, no meu caso, a agência, né? Eu estou com um projeto onde eu vou trabalhar com um lado mais de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, mais para uma conotação mais espiritual. Essa é a minha pegada, né? Uhum. Mas existem várias outras opções. Por exemplo, no caso do turismo pedagógico, eu fiquei pensando, né? Que nós todos aqui trabalhamos. Se a gente for pensar, quando a gente sai com um grupo de crianças desde pequenas até adolescentes, como que é mais fácil a gente conseguir prender a atenção desse grupo? É a gente andando e falando ao mesmo tempo que a gente está mostrando alguma coisa? Ou é a gente sentar com eles e trazer a atenção deles para nós? Trazer atenção para nós. Já começa daí. Já começa daí essa mediação, né? Sim. Então você não precisa necessariamente estar no meio de uma mata, mas se você está num lugar onde você não tem tanta interferência externa, né, de barulhos, né, de X, você vai ter muito mais a atenção, a concentração daquela pessoa para com você e para aquilo que você está falando. É uma coisa até meio óbvia, né? Sim. Então, eu acredito que o foco agora vai ser mais esse, sabe? De trazer atenção para aqueles pequenos grupos, para eles poderem aprender mais. Até porque se a gente for falar da escola hoje, que está acontecendo, que criança está aprendendo alguma coisa na atualidade? Sim. Não, é impossível, gente. É humanamente impossível. Até para mim, que sou adulta, ficar concentrada numa matéria, sei lá, de matemática que está rolando aqui no computador. Se eu tenho videogame que está ali, se eu tenho a minha mãe falando não sei o quê, se eu tenho doce que eu quero comer lá na geladeira, sabe, um monte de interferência dentro daquele ambiente, eu nunca vou prestar atenção. Porque não é uma coisa do meu interesse. Já entendemos que a situação do grupo de massa não é uma coisa que englobe para esse segmento, né? Porque se ele não tiver um atendimento direcionado e que enxergue realmente a necessidade de quem está comprando, ele não vai ser vendável, ele não vai ser muito menos funcional, né? E tanto que por isso que é importante a gente ter essa diferença de segmentos, inclusive por isso que, né, as meninas vão poder apresentar cada uma o seu, justamente por conta disso, por saber que vai da demanda individual o turismo de bem-estar. Não é isso, Silvana? Sim. Eu queria pegar esse gancho da Ju, né? Assim, eu tenho a Turis já há 21 anos, né? A Turista minha fez 21 anos esse ano. Parabéns! Uhul! Muita caminhada. E eu, Silvana, né? Assim, tem a Tereza e tem a Silvana também, né? A Tereza não está aqui com a gente hoje, mas
Eu, Silvana, eu venho já de uma caminhada dentro dessa busca, né, espiritual, né, essa busca de várias coisas aí, já de um acampamento há muitos anos. Eu sou coordenadora de um acampamento que a gente tem uma linguagem alternativa. Então, assim, analisando como a criança e como o turismo agora. Como a Ju falou, né? Quando a gente vai buscar essa criança, hoje a gente, num turismo pedagógico, a gente trazer a atenção dessa criança, a gente tem que, né, focar, trazer a criança para a gente. Não adianta, desde quando eu era monitora, não adiantava a gente chegar no ônibus com os 2 pés na parede e falar, eu vou dar aula. Não era isso. Se a gente não ganhasse a criança, a gente não chega a lugar nenhum. Eu acho que todo mundo tem essa experiência. A partir do momento que você fica amigo da criança, você acaba tendo muito mais possibilidade de ensinar, não é verdade? Porque educar, eles são educados em casa, não é isso? A gente só Exatamente. A gente deduz que, né? Exatamente. Nosso papel enquanto educador não é a educação que vem de casa, é a educação de conhecimento, tá, seres humaninhos? Sim. Só para lembrar. Enfim, segue, Sil, desculpa, porque... Então, Ui! vai trazer uma vivência, né? Então, a gente sempre vai trazer e buscar o grupo uma vivência. E aí, né, dentro de toda essa minha caminhada, eu olhei para a turisturminha, né, nesse mundo pandêmico e percebi que a gente não tem saída, nada. Eu falei, por que não? Por que não eu tentar caminhar com o turismo de bem-estar, se é algo que eu também gosto, se é algo que eu também busco? Então, vamos caminhar para esse bem-estar. E aí eu comecei a fazer pesquisas também, que nem a Ju, comecei a ir para determinadas vivências para eu poder chegar no turismo de bem-estar. E aí, a primeira vez que eu comecei a perceber o turismo de bem-estar foi através do banho de floresta. Vocês já ouviram falar do banho de floresta? Não, essa eu não conheço. Falar, mas antes de você começar o banho de floresta, Sil, chegou duas colocações aqui muito interessantes no chat que a gente precisa passar, porque senão vai começar a subir um monte de coisa e aí a gente vai perder. A Jaque Francis, né? Ela trabalha na agência Mãe Tiqueira Turismo. E eles trabalham com o conceito de turismo regenerativo. Olha que interessante esse conceito, né? Essa proposta de regenerar a si, o próximo e o planeta através dessas vivências turísticas. Sensacional, encaixa perfeitamente nisso que a gente está colocando agora, né? E o Zipão, né, falou que tem essa questão, o Caneca sendo Caneca, Legribel Caneca, né? Porque ele não consegue se concentrar, porque ele é gordinho e adora doce, então toda essa informação, Caneca é uma pessoa hiperativa, né, meu querido? Você não para nunca, nem para respirar. Nada, imagina. Quase nada, imagina. E então, todas essas coisas que desfocam a atenção, lógico que você não vai prestar atenção em nada, né, Caneca? Acho que a gente conhece, sabe. Mas, enfim, seguimos firmes e fortes. Já o Zipão Rafael, ele fala que para estudar, ele tem que se isolar muito, né? Para poder conseguir se isolando. Mas aí ele colocou uma questão que eu achei sensacional. Será que o nível de atendimento personalizado proposto pelo turismo de bem-estar vai se tornar mais adequado ao estudo do meio e aos demais ramos do turismo? Olha... Então, a gente vai chegar em duas questões. Deixa eu voltar um pouquinho para floresta, que a Caneca está te convidando para a gente fazer um banho de floresta, tá bom? O banho de floresta, na verdade, ele começou no Japão na década de 80, tá? Ou seja, as pessoas vão para a floresta, onde elas ficam em silêncio, e assim elas ficam num estado meditativo, de calma, num estado mais zen, tá? Elas começam a ficar nesse estado para poder trazer uma tranquilidade, porque quando a gente está conectado com a natureza, o bem-estar em si, você libera hormônios, certo? A gente libera a serotonina, que é um hormônio do bem-estar.
Então, quando você está em contato com a natureza, você está trazendo isso para o teu organismo. Então, você vai focar mais, você vai ter uma respiração mais tranquila. Tem uma série de coisas que acontecem com o seu corpo para isso. E aí, quando isso está voltado para o turismo, que é o que eu vim buscar, né? Que é a minha pegada também, é muito parecido com a da Ju, é começar a ver essas pessoas que estão hoje dentro aí de... Nós estamos dentro de casa, e se eu fizer uma pergunta aqui para os 4, né, para os 3, ou para qualquer outra pessoa perguntar, o que vocês gostariam de fazer se a pandemia acabasse hoje? O que vocês queriam fazer amanhã? Eu queria passar um mês de férias no meio do mato. Um mês de férias no meio do mato. E aí, Jean, você? Olha, eu não sei se eu iria para o meio do mato. Eu acho que eu ia preferir uma aglomeração. Acho que eu já fiquei muito isolado. Eu acho Não, que mas nesse quando momento, eu falo o meu mês de férias no meio do mato, sou só eu. Sem o restante das pessoas do Então, convívio. mas aí é que tá. Olha para você ver como isso realmente muda e como é muito direcionado. Para você, nesse momento, o se isolar você, literalmente, seria o que te cabe. Para mim, não. Hoje eu queria literalmente o contrário. Eu quero me aproximar, poder viver pelo menos 24 horas com uma muvuca generalizada, assim, sabe? Para poder ter essa troca. Sim. Marquei uma palavra muito importante que você falou, viver. Agora eu vou perguntar para a Ju. E você, Ju, o que você queria? Eu gostaria de ficar no meio do mato, mais do que eu já tô. De preferência. Quando eu falo isso, é porque assim, o Jean falou exatamente uma palavra que tem tudo a ver com o turismo de bem-estar. É vivenciar. Quando a gente vai para o turismo de bem-estar, a gente vai vivenciar. O turista, por mais que você, Jean, turista que quer ir, um exemplo, quer ir para Porto Seguro, para o Oba-Oba. Por mais que você vá para o Oba-Oba, Jean, vai ter um momento que você vai querer vivenciar alguma coisa. De repente você vai querer ir sozinho para o mar, ficar um tempo lá, relaxar. Então, assim, o bem-estar, ele está trazendo essa vivência. Esse turista, o turista do Oba-Oba, ele pode até existir, ele vai continuar existindo, porque é uma... Sil, o seu áudio tá ficando bem baixinho, vindo. A gente não tá conseguindo te ouvir. Peraí, melhorou? Melhorou. Sim. Senão eu coloco o fone. Quer que eu coloque o fone? Você que sabe. Eu acho que se colocar o fone, ele fica. Se for confortável para você, eu acredito que ele fique melhor. Porque na verdade não é que tá sumindo, não é que ele tá falhando, o seu áudio ele vai sumindo. Tá, mas aproveitando enquanto a Sil coloca o fone ali, eu vou aproveitar para dar a minha opinião referente à pergunta que o Zipão fez. Se o turismo, né, de estudo pode se interligar e vai estar melhor direcionado a esse atendimento. Minha opinião, o turismo de massa, como a gente já falou, ele não está acostumado com esse atendimento direcionado, que é uma coisa que a gente, dentro do estudo do meio, a gente aprende a ter, né? Porque por mais que você tenha um ônibus ali, que a gente esteja direcionando um conteúdo específico, as necessidades de cada um precisam ser atendidas, né? Então a gente precisa olhar isso. Dentro do segmento do turismo de bem-estar, acontece a mesma coisa. Você precisa entender que é o que a Sil está falando, como ela colocou, eu no meu oba-oba lá, eu preciso vivenciar essa aglomeração e ao mesmo tempo possa ser que eu queira um momento de isolamento, né? Preciso entender essas diferenças, ela já vai continuar. Então, eu acredito que, de uma forma geral, os demais segmentos do turismo, não só como no turismo, como em vários outros setores, a gente precisa começar a humanizar as coisas, né? E quando a gente humaniza, é onde a gente dá um atendimento direcionado, né? Exatamente. Mas completa, Sil. Então, e aí, melhorou aí para vocês agora? Sim. Melhorou. Tá. Então, assim, quando a gente começa a vivenciar, né, que é a linguagem que está se usando agora, né, do turista 4.0, da vivência que a gente tem que buscar, quando a gente começa a trazer isso para a gente, essa vivência, você já começa a ter uma liberação de hormônio e você vai começar a ficar feliz,
né? Porque hoje, se a gente for analisar, está todo mundo infeliz, está todo mundo fechado. Então, trazer essa felicidade, que é o que vai pegar depois, se Deus quiser, né, Ju? Daqui a um tempo, vai ser esse turismo, vai ser essas vivências, vai ser essa parte humana. Porque o que aconteceu? A gente precisou chegar numa pandemia, né, para as pessoas olharem para a natureza, para olhar para si, para olhar para o próximo, algumas pessoas, né? Para olhar para o próximo. A gente precisou se isolar para poder voltar para o que a gente era. Então, buscar e resgatar tudo que a gente teve lá atrás. Né? A gente precisa trazer isso de volta. E aí, Jean, entra nessa questão que você falou em termos de ser grupos menores ou não. Eu também acredito, porque hoje em dia tem uma linguagem falando de turismo de CEP. Não sei se vocês já ouviram isso, o tal do turismo de CEP. O turismo de CEP estou aqui trabalhando em casa, meu marido trabalhando em home. Poxa, vamos para um sítio, tem que ter Wi-Fi e tudo mais. Ou seja, o simples fato de você sair da sua casa, ir para um lugar mais tranquilo, isso já te traz um bem-estar, que é o famoso turismo de CEP, de estar mudando de lugar. Né, porque você está confinado no lugar. Então, assim, essa demanda que está toda reprimida do turismo pedagógico, de toda a questão do turismo, quando a gente voltar, eu acho que isso vai criar, assim, de uma forma muito grande. Mas aí vão ter algumas questões, né? Vão ter turismo de bolha, talvez eu acredite, para o turismo pedagógico. Eu não acredito, infelizmente, eu não acredito no turismo pedagógico, a gente voltar para o turismo pedagógico saindo com ônibus como era. Não acredito. Pelo menos por uns 2 anos aí, eu acredito que isso ainda vai ficar engatinhando. Talvez as escolas acabem optando por esse turismo de sala de aula, né, que é o turismo de bolha. Eu acho que vai ter um monte de modificações, né? Num geral, de uma forma geral. Eu acho que é bem isso. Né? Eu acho que responde o que o menino que ele perguntou, né, Jean? Sim. Rafael colocou completamente. Sim. Né? Eu penso no turismo pedagógico, de repente, de saírem não mais, por exemplo, como a gente fazia, de sair 2, 3, 4 salas ao mesmo tempo, mesmo que seja de uma única série, né? Mas, assim, pequenos grupos mesmo, não só pelos pais, mas as escolas, as escolas se adequarem a isso. E aí, desculpa, mas eu vou pegar o gancho aqui com relação, principalmente, relacionado à natureza, porque, assim, o turismo de bem-estar, como eu falei, ele está muito ligado às questões de autocura, seja ela de que forma for. Pode ser só do seu corpo, pode ser da sua mente, pode ser do psicológico, ou do espiritual, né? Então, você pode ir, por exemplo, para um termas, né? Você pode ir para um spa, você pode ir para um resort, onde você vai ter algumas terapias ou algumas coisas relaxantes, ou você pode ir para um turismo convencional, mas onde você vai estar num roteiro mais específico, mais individualizado para você, né? Então, eu penso muito na conexão com a natureza, que eu acho que é alguma coisa que vai crescer ainda mais, né? Então, não só fazer uma trilha como uma atividade física, que eu acho que as pessoas vão procurar por isso, porque o número de pessoas que procuram por hábitos saudáveis está crescendo cada vez mais, né? E isso é um fato, é uma pesquisa, todo mundo pode dar uma olhada. E a conexão com a natureza, ela traz o que a Sil falou, essa questão do bem-estar, porque ela centra você. Não é à toa, por exemplo, que os mestres iluminados foram para o meio da floresta e ficaram lá meditando, né? Porque ela traz uma quietude para a gente, né? Você sai daquele ambiente barulhento e conturbado e vai para um lugar onde você consegue se centrar, né? Tomar conhecimento, trazer a consciência para quem você é e o seu entorno. Porque se a gente for, por exemplo, com qualquer pessoa, for lá para o meio do mato, eu vou sentir de uma maneira, você vai sentir de outra, Jean, você, Lix, vai sentir de outra, Sil vai sentir de outra. Sim. Mas dali a uns meia hora, se você perguntar o que você está sentindo, vocês já vão começar a ter percepção de outras coisas que vocês não tiveram logo que chegaram.
É o canto Sim. daquele pássaro, é o Sim. ar que você está respirando que ficou mais sereno, ficou mais leve, é o frio que você começou a sentir que você não sentia antes, quando você chegou, porque você estava naquele calor, entendeu? Então, o experienciar é experienciar com todos os seus sentidos. É nesse sentido que a gente está falando do turismo de bem-estar, entendeu? Isso. A pessoa ela vai querer essa experiência a fundo, ela não vai mais superficial, vou lá para comprar um queijinho não sei aonde. Ela pode fazer isso com a Sim. família dela, pega o carro e vai, né? Mas o turismo nesse sentido. E outra, o Brasil, ele vai ser um grande foco, né, desse tipo de turismo. Por N motivos. Primeiro, pelo que ele já é, pela exuberância natural dele, pela individualidade que tem cada estado que a gente tem, porque cada um é muito específico na sua culinária, na sua cultura, né, na sua individualidade. E também nós somos, perante o mundo, um dos maiores centros médicos de saúde que existe no mundo. Sim. Não é à toa que pessoas do mundo inteiro vêm se tratar aqui. Né? E agora, no momento de pandemia que a gente está vivendo, o número de terapeutas, de pessoas que trabalham com essas finalidades, mais de cura, né? Seja corporal ou seja psicológica, enfim, ela está crescendo muito. Então, é uma tendência lógica, não precisa nem ser expert para saber, né? É a nova profissão do momento. Como o turismo foi há uns anos atrás, né, você entrar para essa área de terapias, né, e trabalhar com a área de saúde e bem-estar é a nova profissão do momento. Bom, pegando o gancho Pode falar, Jean. Rapidinho, antes da gente dar uma continuidade, só para continuando o que as meninas mesmas falaram, há cerca de 10 anos atrás, 12 anos atrás, o turismo de bem-estar, que nem ainda... o turismo em si nem era tão segmentado, digamos assim, né? Ele englobava exatamente isso, né? A questão de somente águas termais, né? Que era uma coisa que a gente sempre teve, não só aqui, como em outros locais, né? No máximo, o que também era, que hoje já mudou, hoje é mais turismo rural, né? Mas era esse contato com hotéis fazendas, onde você deixava o centro urbano e ia ter uma experiência, né? De novo, de contato com a natureza. E um dos segmentos que andou muito para isso, né, foi quando desenvolveu muito o turismo com a melhor idade, né? Essa característica que nem a gente falou, vou comprar um queijinho, vou comprar uma coisinha aqui, um artesanato. Então, isso foi lá atrás a origem do que foi o turismo de bem-estar, que hoje, né, como tudo expandiu muito, né, e o Brasil, por ser esse país de dimensões continentais, que a Ju falou, que nós temos experiências extremas, dependendo do lado que a gente for do país, né? Você tem cada vez mais, né? Cada vez mais no sul, com temperaturas mais baixas no inverno, e Salvador cada vez com temperaturas ainda mais, né, quentes no verão. Então, isso torna para a gente realmente um produto completo, né? É claro que com todos os seus contrastes, né? A gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem as possibilidades positivas, nós temos também a falta de estrutura ainda em algumas coisas, mas tudo isso está sendo trabalhado de uma maneira que eu tenho certeza que vai alavancar muito. Mas essa questão da falta de estrutura, Jean, eu vejo assim, algumas regiões, elas estão investindo muito nessa questão da melhoria do atrativo enquanto produto turístico. Então, assim, o Sebrae a galera tá indo atrás do Sebrae para aprender, para se formar, para se estruturar, né? Para poder abrir essa área de receptivo para esse tipo de nicho turístico. Então, e na verdade, está acontecendo. Assim, a gente vê muito isso no turismo pedagógico também, que é uma coisa que quem não vive ou quem está começando a viver acredita que precisa de muito para a gente poder ter uma estrutura de atendimento. Sim. Quando, na verdade, a gente não precisa, né? A gente vê muito isso quando a gente visita um quilombo, quando a gente visita uma comunidade ribeirinha, que você já tem, na verdade, a estrutura, né? Porque para você ter uma estrutura de recebimento, você precisa de espaço e o básico, assim, que realmente é uma vivência. Se existe alguém que vive naquele local, se tem alguém que
que mora ali, você já tem uma estrutura básica para fazer um atendimento. Vou dar um exemplo rápido, né? Que você não precisa de uma estrutura gigante. Comentei com a Alix. Eu tenho uma conhecida aqui na região de Biritiba-Mirim. Ela começou a organizar pequenos grupos de amigas dela que faziam yoga na academia. E ela leva agora essas amigas para fazer yoga no sítio dela. Então, aos finais de semana, ela organiza, eles fazem no espaço aberto, um gramado, e isso, sem direcionamento, acaba virando um produto de turismo de bem-estar. Com certeza. Né? E ela divulgou isso. Ela divulgou isso na internet e ela viu que outras pessoas começaram a buscar. Mas como é? Como funciona? Quem faz? Como faz? Posso ir? Então, o produto, ele já vai se direcionando. E aí entra naquela. Não é só mais hoje em dia o local que oferece um contato com a natureza ou que tem uma água termais. Não. Essas terapias, esse yoga, né? As próprias terapias estão entrando. Pegando esse gancho, Jean, não vai longe. A nossa última transmissão, quando nós falamos das mulheres, nós tínhamos a presença da Laila, que trabalha com a Mantra. E a Mantra faz justamente isso. Tem um dos projetos, né, que é o Mochila de Batom, que é um encontro só para mulheres. Existe, então, dentro desse roteiro, elas fazem o trekking, fazem toda a caminhada, fazem o percurso e fazem as meditações, fazem o yoga. Elas têm esse banho de cachoeira, essa imersão na natureza, um turismo voltado justamente para essa ligação, né, das mulheres com o seu eu. Então, assim, existem possibilidades variáveis, assim, de estruturas para você poder desenvolver isso. E é fantástico, né? Porque, e no caso, como por disse exemplo, como disse a Vera, né? Maurenza. Vera Maurenza mandou um oi para você. Ela falou que existe público para todo nicho. E é exatamente isso, né? Muita gente se preocupa, mas eu vou fazer, não vou fazer. Gente, olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho da proporção. A gente vive num país continental. Realmente tem público para todo mundo. Sem sofrer. E se você for pegar esse gancho, Lix, a gente vai falar do turismo, a gente tem turismo segmentado em N coisas, né? Se a gente for falar 10 anos atrás, se você for falar do turismo de aventura, era uma coisa que a gente não ouvia nem falar. Não, 10, mais um pouquinho, acho que uns 15 anos atrás, né? O turismo de aventura não existia. Né? Sim, hoje era muito pouco. Super forte. Sim. E ainda está se estruturando, né? Ele está forte, mas ele ainda está se estruturando também, né? Aparecendo um monte de órgãos regulamentando e tudo mais, porque também é um turismo que exige isso, né? Deixa eu falar uma coisa bem interessante para vocês, porque a Alix tocou numa coisa bem legal e eu acho que é importante, que deve ter alguns monitores, algumas pessoas aí dentro da nossa área. O Sebrae, realmente, ele está dando um apoio muito legal para o turismo no que ele pode, tá? Assim, o turismo deveria ter um apoio do Ministério do Turismo. Enfim, nós não temos um apoio do Ministério do Turismo, ok? Sabemos disso. Mas o Sebrae... Eu vou me calar nesse momento, ó. Tudo bem. Né? Infelizmente, assim, os monitores culturais, eles não têm uma profissão, né? Assim, você precisa ser guia de turismo para, de repente, você ser um monitor, né? Você sabe que você é um monitor cultural, em outros países existe isso, e a gente não tem isso no Brasil. O que me deixa, assim, muito triste, mas, ao mesmo tempo, em relação ao Sebrae, há um ano, eu estou fazendo todos os cursos de turismo do Sebrae. Então, assim, eu aconselho quem tiver um tempo, que agora a gente tem tempo, vá fazer. Hoje começa um curso de turismo de atrativos turísticos do Sebrae, vai começar hoje. Tem cursos de atrativos da Zona Leste, tem lá do final, lá do... Como é que chama? Onde a gente tem as cachoeiras, da parte sul. Né? Eles estão com um turismo super bacana, eles estão trazendo agroturismo, eles estão trazendo turismo de bike.
tem muita coisa acontecendo. Por quê? Porque o turismo é uma demanda reprimida nesse momento. Então, por Sim. mais que, quando a gente voltar, eu acredito que a gente vai voltar de uma forma, assim, vai explodir o turismo, tá? Eu acredito Porque vai estar todo que mundo numa necessidade muito grande de sair de casa, de respirar, de de estar no meio de uma respirar. aglomeração, de ir pro sambão. Tipo assim, tem uma galera com uma abelhinha da abelhinha moda sustentável colocou, quero ir pro sambão, quero ir pro pagode. Ok, Simbora! existem roteiros, por exemplo, como os que eu faço de final de ano, que a gente vai fazer Carnaval e Réveillon em Florianópolis, eu vou junto com o Caneca, entendeu? Que é festa 24 horas por dia, é bagunça, é barulho, é gente. Então existe para tudo. Então É porque tem, somos gente. seres humanos, né? E é necessidade, né? Somos indivíduos. E cada um somos, tem a sua, cada né? um tem a sua Exato, vontade, exatamente. né? Tem caminho para todo mundo aí, né? É isso que é importante a gente É pensar. justamente Né? essa questão, né? Então tem nicho para todo mundo, tem tempo para todo mundo. Ah, olha uma coisa que a Karina colocou aqui agora que é bem interessante. Você estava falando dessas questões do Sebrae. A Nina, a Karina Perna, ela coloca, né? Cabe aos guias e monitores se atualizarem e estudarem as novas oportunidades. Isso é fato, Sim, né? Sim. claro, com certeza. É aquilo que a gente comentou, né? É humanizar o atendimento, né? Direcionar ele e se especializar, né? Na verdade, porque... E quando a gente fala especializar, não é dizer que você precisa ser o melhor naquilo, ser o dono da verdade absoluta. É ter o entendimento, né? A gente usa muito o termo dentro do estudo do meio de ter propriedade naquilo que você está falando e fazendo, né? Mas eu acho que cabe diretamente nisso. Inclusive, eu vou aproveitar e a gente já deu uma englobada no que foi, no que está sendo e no que possa vir, né? A ser ainda mais esse turismo de bem-estar, como ele se encaixa para a gente. E aí eu quero pedir para as meninas já colocarem para a gente assim, né? Vamos entrar numa parte mais específica. Cada uma tem o seu projeto, né? Que é por isso, inclusive, que essa live está acontecendo, para a gente poder entender um pouquinho desse segmento. Mas e aí, dentro do que é o turismo de bem-estar para vocês? Como isso se encaixa? Qual é a atividade que vocês direcionam dentro desse segmento para vocês? Atividade ou roteiro, você quer dizer? Um roteiro? As duas coisas, na verdade. A minha atividade se encaixa mais direcionada para isso e os meus roteiros vão direcionados para aquilo. Só também para a gente poder deixar claro para quem está acompanhando qual é o segmento que vocês estão, que vocês, o projeto que vocês têm, né? Vão caminhar, Isso, exatamente. Então vai lá, Jujuba, manda. Pode ir. Bom, a GAI, ela nasceu o ano passado, tá? Já era um projeto antigo, era alguma coisa que eu tinha em mente, mas eu ainda não sabia como direcionar, que caminhos, né, seguir para colocar isso em prática. Mas eu parti do princípio, que eu acredito que, pelo que a gente conversou, se foi o seu também, do que eu gostaria de fazer, né, do que eu gosto, do que eu procuro como turista, né? Principalmente nesse momento, o que eu gosto, que tipo de viagem gostaria de fazer e de proporcionar para as pessoas e até como trabalhar como guia mesmo, né? Quais são os trabalhos que eu exerci até hoje que me trouxeram maior satisfação. E aí eu cheguei a uma conclusão que é o lado do autoconhecimento, da cura e de estar em contato com a natureza, porque sempre foi o que me trouxe maior satisfação. Tá? Então, eu pensei nesse projeto em proporcionar para as pessoas essas vivências que eu também vivenciei, né? De levar Sim. as pessoas para ir para uma natureza, fazer uma caminhada, mas com uma pegada, com uma conotação mais direcionada para si mesmo, para o autoconhecimento mesmo, tá? Então, não uma trilha comum, mas uma trilha onde você vai ter um direcionamento, ou você vai sozinha mesmo, mas para uma finalidade específica para você. Tá? E aí, trabalhar com retiros, por exemplo, trabalhar com banhos de floresta, como você falou, Sil,
cerimônias, né, dentro de determinados locais, enfim, seria com uma conotação mais espiritual, no meu caso, tá? E aí, lógico, veio a pandemia logo em seguida que eu pensei nisso, comecei a colocar em prática, a pandemia começou, então eu tive que direcionar a coisa para um outro sentido. Não deixou de ter a mesma função, mas eu pensei assim, se eu não posso levar as pessoas até o lugar, nesse momento, então eu vou levar o lugar até a pessoa. Né? Eu vou levar, sim, proporcionar isso, sim, de uma forma online, vivências que as pessoas possam fazer, né? Porque essa demanda aumentou absurdamente, se você procurar na internet. A procura, né, foi muito grande, né? Aumentou muito esse número de procura para esses locais. Exatamente. Sim. Então, a minha ideia atualmente está sendo essa, né? Colocar muitos cursos, workshops, lives, proporcionar cursos diversos dentro dessa temática, tá? Ali online. E a hora que for possível, sim, levar essas pessoas para outros lugares. Os retiros, eles continuam acontecendo, essa demanda existe ainda nesse momento. Então, é uma coisa que eu estou oferecendo também, né? Então, para aquele público que está interessado nisso, que está nessa pegada, né? Está lá disponível para que a pessoa possa montar determinados grupos e eu poder levar essas pessoas para esses locais. Né? Então, a função da Gaia é essa, né? E o meu interesse é para que eu possa levar esses grupos cada vez mais para fora, né? Para poder levar para esses lugares, vivenciar isso ao vivo e a cores, né? Esperamos que seja logo. E vai ser, vai ser. Sim. A minha fala é muito parecida com a da Ju, porque assim, eu acho que vem muito de encontro com o nosso caminhar, né, Ju? Eu acho que tem uma coisa que é muito engraçado. Depois que você faz 30, 40, quando você faz 50, você muda um botãozinho. Não pode falar qual botãozinho que a gente liga, mas... pode, a gente liga... tá tudo certo, pode sim. A gente liga um botãozinho chamado foda-se, sabe? É verdade, a gente liga porque assim, você não quer mais só viver, ganhar grana desesperadamente para você fazer todas as suas coisas. Você quer ganhar grana, sim. A grana é necessária, você precisa, a gente precisa pagar conta, a gente precisa de um monte de coisa, mas a gente precisa viver, né? Sim. Então, assim, eu, né, tô no 50, então já virei esse botãozinho. Então, hoje, para mim, eu tô com uma coisa muito assim, eu comecei a estudar uma terapia já há um tempo, e comecei a utilizar os olhos, e aí eu comecei a ver o quanto isso estava me modificando, né? Quanto que isso estava me mudando, e quanto que isso não seria importante também eu mostrar para as pessoas. Aí eu comecei a pensar, falei, poxa, já pensou, né? A gente fazer eu pegar um grupo de mulheres, por que eu tenho falado muito no mulheres, Jean? Até, assim, Jean pelo sentido que estão as três aqui. Hoje em dia está muito em pauta a questão do sagrado feminino, né? O sagrado feminino é muito forte, a gente está trazendo trazendo toda essa conexão que a gente tinha, a gente está trazendo. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu falei assim, poxa, eu quero fazer um grupo de pessoas, de mulheres, seja quem for, mas mais focado mesmo para a mulher, quero ir para o lavandário, mas eu quero ir no lavandário não só para ir lá no lavandário e pronto, não, eu quero fazer uma vivência lá, sabe? Eu quero falar da lavanda, exatamente. Eu quero mostrar como a lavanda, qual é o benefício que ela traz para o meu organismo, entendeu? E aí eu comecei a pensar um monte de coisa, né? E você começa a viajar pra caramba, tipo, quero ir fazer uma trilha, mas eu quero ir fazer uma trilha do silêncio, entendeu? Eu quero quero pegar esse grupo, olha, nós vamos caminhar nessa trilha, a gente não vai falar, a gente vai observar. Tanto é que hoje em dia a gente vê o passarinhar, né, que é o projeto aí dos pássaros, né? Observar os pássaros. O quanto que isso cresceu de anos para cá. Inclusive em São Paulo a gente está podendo observar isso, né? Sim. Então, verdade. Eu comecei a pensar coisas também que eu gostaria de fazer, né? Que eu quero fazer. Eu falei, vou para isso. Eu falei, e aí eu não queria sair daquela coisa assim da turisturminha, porque, poxa, 21 anos, você já tem uma credibilidade de mercado. Né, assim, eu gosto. Com certeza. Eu gosto. Não, e é aquela coisa, a gente gosta do que faz, né, Sil?
Não dá. Quem trabalha na área de turismo de verdade, quem gosta realmente, não sai de uma forma tão Não fácil. sai. Não. Né? E E o outra turismo, coisa, você até gente, tenta aqui. sair, mas o turismo não sai de você. Não sai, não sai. Bem isso. E o turismo ele engloba isso, né? A segurança, né? E aí Sim. a sua história de, não só isso, mas a sua história de 21 anos, e não só isso, mas assim, né? Colocando de uma forma mais aberta, ela traz isso, né? A sua história traz isso, independente do segmento, né? A segurança do que você pode oferecer, do seu conhecimento, né? Da sua vivência. Porque a gente sabe que dentro do turismo a vivência ela é extremamente importante, né? Ela se faz necessária, porque é como diz o nosso amigo Pantera, que estava aí, eu não sei se ele ainda está, mas a sua experiência ela não vai te trazer maior conhecimento, mas ela vai te ajudar muito na hora de você dar uma resposta. Sim, sim. O Te Pantera que trazer vocês estão falando é segurança, o né? Luiz, né? Sim, É o o Luiz Luiz. Fazenda Guimarães, isso. Exatamente. Gente, trabalhei com o Luiz em 1900 Pão Doce, né, Luiz? A gente fazia recreação para a Arca de Noé. Bebê da Arca. Verdade. Olha, Grande tá professor. entregando, tá entregando, É. tá entregando. Não, Tá Sim. entregando o jogo, é verdade. O que eu me sinto muito, muito feliz nesse caminhar aí do turismo, assim, eu fui monitora, depois eu trabalhei com revistas de turismo, eu trabalhei numa revista internacional, depois eu fui para um anuário, aí saí, contei até para vocês, para as duas, tive um estresse, fiquei tomando diazepam 10 miligramas e falei, não quero mais trabalhar para ninguém, vou trabalhar para mim, vou ser feliz. E aí montei a Tours e aí caminhamos, e a Tours acabou crescendo por causa do turismo de indústria, né? Que a gente tinha tem as empresas, e aí, né, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento com várias agências, com muita gente, e a gente acabou ficando conhecido dentro dessa área. E aí, dentro de tudo isso, o que me traz a felicidade é saber que eu amo fazer o que eu sei fazer, que é o turismo, entendeu? Eu não consigo. Quando começou a pandemia, eu me senti desempregada, né? Eu falei isso para você. A gente se sente desempregado. É verdade, porque pô, se você for analisar 30 anos você fazendo isso, você vai para que área agora? Eu não quero ir para outra Sim. área. Eu quero ir para a área que eu amo fazer, entendeu? Então, assim, eu quero É se continuar no turismo. reinventar dentro daquilo que a Sim. gente sabe, né? Se Por reinventar que dentro você daquilo que a acha gente que o sabe. projeto Conhecendo Roteiros nasceu? A gente se viu, Exatamente. nós dois amamos o que fazemos, e de repente a gente se viu nessa mesma situação. E agora, José, o que eu faço? Tô desempregada, não tenho o que fazer, eu não tenho trabalho. Se vocês repararem, cada um foi procurar aquilo que mais sabe fazer. Qual é o seu potencial, né? E se não fosse esse momento que a gente está parado, a gente não teria, ninguém tinha noção do que queria. Eu acho que a maioria não tinha, né? Eu gosto de fazer isso, tá? Mas é isso mesmo que você gosta de fazer? Será? Né? É que nem, eu sempre gostei de trabalhar com turismo, mas aí eu comecei a me questionar, falei, pô, mas não é todo grupo que eu gosto de atender, não é todo roteiro que eu gosto de fazer. Tem alguns específicos que me dão mais prazer. Então, quais são esses específicos? É aquele que eu sei falar melhor? É aquele que me dá mais segurança? Sim, é aquele que me traz mais satisfação? Que te dá prazer, que te traz bem-estar. E que te dá prazer. Exatamente. Então, assim, a gente está aprendendo, né? Aprendendo a direcionar aquilo que a gente sabe fazer. É isso. E meninas, eu não quero deixar passar 2 pontos aqui que eu acho importante. Lá no chat a Jaque Francis colocou, estamos nos resgatando, né, nos regenerando. Que vai muito de encontro com aquilo que ela disse, né, que é o turismo de regeneração também, né. Inclusive a Nina bem colocou ali, né, que a experiência ela traz pra gente a credibilidade, e é isso, né. Você precisa ter realmente propriedade naquilo que você fala. E mais uma coisa que a Sil colocou, né, essa questão do resgate do sagrado feminino, que é tão necessário, né, e todo mundo, acredito que concorde com isso, mesmo querendo discordar, né, algumas pessoas insistem em ser teimosas, mas acabam tendo que concordar, e já vale uma referência. Para quem não acompanhou a nossa live anterior, que foi sobre o Dia das Mulheres, falamos muito sobre... Falamos não, né?
Eu ouvi, mas Liz e as meninas lá, a Lu, Maiara e a Laila, né? Sim. Falaram muito sobre isso, foi lindo. Se alguém não acompanhou, tá lá no Eu nosso. chorei. Foi muito intenso, incrível. foi muito intenso, assim, de verdade. E vale muito para quem quer entender também, para quem não conhece ou para quem ainda não tem muito entendimento sobre o que é o sagrado feminino e o quanto ele, né, ele é importante, o quanto ele precisa essa questão acontecer do para sagrado todos nós. feminino não é na parte religiosa, não é na parte espiritual da coisa, não, tá, gente? É no bate-bola mesmo, do todo dia aqui. As mulheres, enquanto mulheres unidas para se auto-ajudarem e ajudarem as outras, sabe? A sororidade, essa questão da empatia, enfim. Vão lá assistir, depois vocês contam pra gente, tá bom? Na verdade, eu acho que é a grande palavra, né? A empatia, né? É trazer a empatia para tudo, né? E eu acho que É a palavra do momento. é a palavra do momento. E querendo ou não, né? A mulher não é desmerecendo, não tem nada a ver com a parte da. O homem não tem isso? Tem sim, tem, claro que tem. Mas eu acho que a mulher ela tem uma sensibilidade tão aflorada ali na pele, sabe, que ela consegue reconhecer a dor da outra, né? E aí, assim, é bem aquela coisa de me dá a mão que eu vou te ajudar, né? Eu acho que a gente caminha por aí, né? E. Você sabe. Eu acho que a gente é muito feliz dentro do turismo, sabe? Assim, de uma forma geral, a gente é muito feliz, porque a gente não tem nada do cotidiano, a gente tem todo dia uma coisa diferente. É uma coisa diferente. Isso te traz alegria, sabe? Não existe a rotina. Você pode fazer durante 10 dias o mesmo roteiro. Todos os 10 dias serão diferentes. É verdade. O Zipão colocou isso no nosso chat agora há pouco, que antes da pandemia, ele fez uma vivência com 4 grupos diferentes no mesmo local, em dias diferentes, mas assim, e foram experiências completamente diferentes, né? E houve depois uma troca sobre isso e a gente está cansado. Quantas vezes nós passamos uma semana indo, de repente, para Santos, com o mesmo grupo de alunos da mesma idade. E quantas vezes são diferentes, a visita em cada museu, a experiência em cada exposição, a gente sabe o que Nossa, isso me lembrou a Fundação Bradesco. Uma semana para Sim. Falante hoje, né, gente? Mas eu quero colocar uma outra coisa. Viu, Sil? Quando você falou a respeito desse entendimento, e a Alex também, do feminino, né? E quando a gente engloba o masculino, além da questão física, né, é esse entendimento que é tão interessante, né, a construção e ao mesmo tempo a desconstrução do que isso significa, né, o feminino, o masculino. Não aconteceu nessa, mas nós buscamos também para ter hoje alguém que tivesse um trabalho de turismo de bem-estar voltado para grupos de homens, mas que tivesse uma experiência diferenciada, que existe, é que a questão de agenda de algumas pessoas a gente não conseguiu, mas é um assunto que nós vamos debater aqui ainda, a gente quer trazer, porque muito se fala em desconstrução do machismo, do patriarcado, mas o que é realmente isso, né? Qual a simbologia disso e qual é o entendimento disso? Então, existem grupos que trabalham isso também, né? E a valorização, porque não é porque você não vai valorizar o masculino que você vai criar pessoas machistas, pessoas, né, que são extremistas. Isso não tem nada a ver, são coisas completamente diferentes. Quando você fala sobre essa questão do feminino, né, de trabalhar a questão do feminino, é porque a gente vive numa sociedade patriarcal desde o início da história, onde o sexo feminino sempre foi reprimido. Mas o nosso entendimento enquanto mulheres é que a sociedade, para ela ser uma sociedade perfeita, ela tem que ser igualitária. Para homens e mulheres. Exato. Equilibrada. Então, assim, não é que mulher pode mais ou pode menos, homem pode mais, pode menos. Não, todo mundo pode igual. Todo mundo tem o mesmo direito, de formas iguais, né? E é para isso que a gente vejo a questão do sagrado feminino como você trazer essa sensibilidade que o mundo está precisando.
Por isso está tão em evidência, porque é uma sensibilidade que as mulheres têm. A maioria das mulheres tem, e os homens, poucos ainda, mas tem, lógico, mas são poucos ainda, né, que afloram, que deixam isso vir à tona, porque senão né, tem ainda aquele, né, aquela, não preciso nem entrar nesses detalhes, mas enfim, ainda tem um certo pudor, né, aquele medo de mostrar esse lado, que é o lado yin que a gente tem, né? A gente tem que equilibrar. As mulheres também. Ela não pode ter só o lado sensível dela e ser totalmente emocional. Ela também precisa ter. É tudo equilíbrio, gente. Equilíbrio na natureza, equilíbrio na Olha gente, a minha equilíbrio pessoa. na vida. Olha a minha pessoa. Você sabe que assim, né, fugimos um pouquinho, né, do início que é o nosso tema, mas enfim. Mas só para fechar uma coisa, eu acho que todo mundo aqui deve ter passado por lá, mas é que veio na minha mente assim completamente. Olha para você ver como a experiência e a vivência faz isso, né? Falando sobre essa questão do sagrado feminino, da masculinidade, né, de toda essa questão de entendimento do que é, todos aqui visitaram a exposição Sopro, não? Não. Do Ernesto Neto, da Pinacoteca? Não. Infelizmente. Então depois procurem saber. Ou eu a devo instalação ter visitado, que ele fez, mas não lembro. Enfim. Sim, a instalação que tinha no octógono ali da Pinacoteca, né? Que agora é esqueci o nome do salão principal. Desculpa aí, mas fugi. Mas enfim, onde era o octógono da Pinacoteca, falava exatamente sobre isso, né? Além da junção de várias outras informações, ele trazia muito isso referente para a gente. Então, vale uma pesquisa depois para quem quiser entender um pouquinho sobre isso também, já numa forma aplicada à arte também. Ó, pegando o gancho aí de vocês. Deixa eu só complementar. Vou desconstruir um pouquinho a questão que a gente estava e voltar um pouco para um outro fator. Assim, eu tenho um mestre, né, que é meu amigo, meu brother, o Hiroshi, né, que é o coordenador do acampamento, que é um cara que a vida inteira, assim, há 30 anos eu escuto ele falar uma palavra, ele fala assim, que a palavra criar vem de criança, né? Criança vem de criar. A palavra adulto vem de adulterar. Então, assim, trazendo isso para o bem-estar, quando você traz o adulto, né, a gente adulterou a nossa criança, né? A gente deixou a nossa criança apagada. Então, quando a gente traz isso para o turismo de bem-estar, para o retiro, né, Ju? Que a gente tem o espirival dentro do... A gente tem o espirival, que espirival significa o carnaval do espírito, né? São vivências que a gente traz para o carnaval, que não tem nada a ver com o samba, com nada. São vivências meditativas, tomar banho na lagoa, tal. São vivências que a gente acaba tendo, que é esse Hiroshi, que é do acampamento. Então, quando você traz isso, né, essa sua criança para o bem-estar, você imagina dentro de uma vivência de turismo de bem-estar, Ju, você trazer, seja o homem, seja a mulher, seja quem for, para ele trazer a sua criança de volta. Olha o resgate da criança interior. O que a gente não vai ganhar, sabe? Eu tive um déjà vu, que chama, quando a gente tem uma lembrança, né? Sim. Eu morei no interior, né? Assim, passava a minha infância no interior e num belo dia a gente foi visitar lá essa cidade. E aí a casa onde eu via sempre quando era pequena foi vendida e por acaso eu cheguei lá na cidade e falei assim, eu preciso entrar no quintal da casa da minha avó. Imagina, o quintal da casa da minha avó tinha cachoeira, gente, tinha riozinho, era maravilhoso. Eu falei, eu preciso entrar. Aí eu bati lá, perguntei para a mulher, falei assim, será? Expliquei para ela, falei, olha, minha avó, era a casa da minha avó, assim, e ela conhecia meu tio, né? Meu tio é músico, conhecido lá na cidade. Eu falei assim, será que eu posso ir lá no quintal? Ela falou, não, eu deixo. E aí ela abriu, né, e deixou a gente entrar. Gente, te juro por Deus, eu saí correndo. Quando eu coloquei os meus pés no riozinho, que eu brincava quando eu era pequena, eu comecei a chorar. Eu comecei, sabe, eu tinha, sei lá, isso tem uns 6, 7 anos que eu fiz isso, mas sabe quando você traz a sua criança, a sensação... Você resgatou a memória dessa criança interior e ela veio assim, gritando pra fora, né? Posso falar? Foi do caramba. Quem não gosta de relembrar a infância, né? Quem não gosta de...
De É isso aí. relembrar os momentos. Puta, foi maravilhoso. E isso Então, é legal, assim, né? Você trazer esse tipo de vivência para o seu turista, para o indivíduo, sabe? para a pessoa, Para né? aquela pessoa que está buscando isso. Olha que bacana. Então, olha é. o poder do turismo de bem-estar, gente. Se a gente consegue fazer isso esse aí. despertar, né? Além de ser gratificante para a pessoa em si que está buscando isso, para a gente também é enquanto guia de turismo. Sim, Sabe? sim. Muito. Porque muita gente fala assim, ah, não, mas a gente só faz porque a gente gosta de viajar. Não. Sabe o que os deixa felizes? Fazer pessoas felizes. Felizes. Exatamente. Essa é a Quando a questão. gente tem o feedback, né? Daquele feedback do grupo que fala, Sim. nossa, eu adorei estar com você, a experiência foi maravilhosa, não sei o que, te dá um feedback positivo, a gente ganha o dia, ganha a semana. Não é? Sim. Você Sim. pode nem ter é tido um muito cachê mais do que maravilhoso. Você pode Sim. nem ter tido um cachê maravilhoso, mas você É. saber que você trouxe uma felicidade para outra pessoa, entendeu? Que, né, você trouxe uma alegria, poxa, é muito gratificante. E Bom, é por aí. Amores. Eu posso dar um exemplo, por Amores. exemplo, só deixa eu terminar Diga, aqui. Ju. Não, pode falar, é porque o nosso tempo está literalmente acabando, porque eu sei que alguém aqui tem Pra compromisso pegar às 18 esse horas. Não, acho que dá até para ficar umas 18h10, aí a gente vai levando. Né? Vou. Então tá bom. Fala, Ju. Eu pegando esse gancho, assim, uma experiência que eu tive que vem de encontro a isso que a gente está falando, assim, a pior viagem que eu fiz trabalhando, na pior no sentido assim, aquela que tudo deu errado, do começo ao fim, por problemas externos, né, por coisas que aconteceram, enfim, não vem ao caso agora, mas assim, foi uma das viagens mais incríveis que eu fiz, porque foi diante de todos os problemas que eu tive nela, que eu tive o retorno do grupo, e que eles reconheceram o meu trabalho, e que eles me reconheceram como pessoa também. Então eu saí de lá, não achando a viagem uma meleca, né? Eu voltei com aquela, ai, nossa, a viagem foi terrível mesmo, mas dando risada daquilo, né? Nossa, foi horrível, aconteceu tal coisa, mas gente, foi tão legal depois ouvir tal coisa de tal Aprendizados, pessoa. né? E o feedback, Mas você entende como você, atuando enquanto guia, mesmo passando por todos os percalços, você conseguiu fazer a viagem dessas pessoas uma boa viagem. Algo Exatamente, inesquecível. ou pelo menos menos pior que seja, entendeu? Sim. Mas, assim, proporcionar um lado positivo, isso é muito gratificante, é muito legal. Bastante. Mas eu tenho certeza que com todos nós aqui já tivemos experiências que não foram legais dentro do turismo Sim, pedagógico lógico. e tudo. E que no fim, aquela experiência que você teve, sei lá, daquele aluno que te respondeu mal, ou de repente daquele grupo, aquela pessoa que não foi legal. Meu, depois isso te trouxe, quando você traz para uma outra visão, né, de uma outra pessoa, chega para você, poxa, mas que bacana que você falou, aquela curiosidade ou aquilo, foi tão, tão bacana. Isso te traz alegria, isso que é importante, né? É o reconhecimento do seu trabalho. Né? Não é Em só o qualquer dinheiro. área, né? Não precisa Não ser é só só no o turismo, dinheiro, em qualquer gente. área. É Exatamente. isso. Diz o ditado, né? Faça o que você ama, que não terás de trabalhar nem um dia. E é exatamente Sim, isso. Exatamente. Bom, isso deixa eu aí. só colocar algumas considerações aqui para eu não esquecer do povo. O Kazan, grande Kazan, meu querido. O beijos. mundo sempre foi regido pelos homens, né? E vemos que deu errado. Veja as primeiras ministras que, através da competência e sensibilidade, vêm salvando as suas nações. E voltando para aquela questão do sagrado feminino. E aí ele coloca também... o fim da pandemia espanhola, há 100 anos, foi o maior boom do turismo nacional, né, após o final da gripe espanhola. De lazer e autoconhecimento. Então, ele está dando os parabéns, né, a vocês também, no caminho certo, e logo vão colher seus frutos aí. Gratidão. Deixa eu falar um senhora negócio. Kazan. Amei. Kazan foi um presente que eu ganhei na pandemia, tá? A gente não se conhecia, conheci o Kazan aí nessas ajudas dele aí. Foi um presente, adoro esse cara, gente do bem. Presentão, beijo no seu coração. O E pessoal uma pessoa que trabalhou, Lix, rapidinho, Oi, e diga. o Kazan, junto com algumas outras pessoas aí, foi um dos agentes, digamos assim, e trabalhou muito pelo bem-estar de muita gente quando tudo isso nos Precisou. acometeu.
quando Verdade. todo mundo parou, quando o turismo parou, sabe? Vocês sabem, Foi né? o Existia um primeiro. grupo, existia um movimento, e o Kazan estava ali se movimentando e articulando para que o nosso bem-estar e de muitas pessoas que a gente sabe acontecesse aí, não só ele, como várias outras pessoas também. Sim. Então, e de já deixar registrado também que tudo isso, né, já que a gente está falando de bem-estar, também engloba nesse Falar de momento. pessoas boas, né? Sim. Deixa eu só colocar um negócio para vocês, ó. Eu tinha anotado aqui para a gente falar. Tem, dentro de várias pesquisas, existe 5 coisas que você precisa fazer para ter bem-estar, tá? Eu vou te falar só 5 coisas que aí a gente vai dar uma lição de casa aí, tá? Para nós, né? E para quem está vendo. Diminuir seu tempo em redes sociais é uma coisa. Dormir bem. A gente precisa dormir bem para ficar bem. Tá? Então, assim, quem não está tendo um sono bom, com certeza está passando aí por alguns apuros. Tenta sair mais cedo da rede social, tenta, de repente, fazer um escaldapé, dar um tempinho, escutar uma música legal antes de dormir, tá bom? Ficar com amigos e com a família. Isso te libera, né, hormônios e vai te trazer um bem-estar. Desliguem a TV, pelo amor de Deus, não Pelo dá, amor. não, tá? Chega, né? E uma coisa muito importante que aí cai de encontro no Kazan e com tantas outras pessoas, e eu também entro dentro dessa história. Fazer um trabalho voluntário, tá? Ser voluntário de qualquer trabalho, seja ele qual for, vai te trazer tanta satisfação, tanta alegria, tá bom? Que é uma das coisas. Eu sou voluntária no hospital, eu aplico Reiki no hospital, e é uma das coisas mais bonitas que eu tenho tido ultimamente, né? Agora não, porque a gente está fazendo isso online, mas presencialmente eu saio do hospital numa alegria, numa felicidade. Então, assim, esses 5 dicas aí para todo mundo, tá bom? 5 De princípios, bem-estar. né? 5 Só pra gente princípios. encerrar, veio uma pergunta aqui da Filos Cultural. Grande Marcos, tudo bem, meu querido? Marcos. Um abraço. Ele está colocando o seguinte: algumas agências já estão comercializando o turismo virtual. Esse segmento pode ser considerado como turismo de bem-estar? Posso colocar? Até Pode. é legal essa sua pergunta, Pode. viu, Marcos? Bem legal. Eu vi. Ai, gente, coisa que eu tenho mais feito é estudar o turismo. Eu assisti esses dias atrás uma live das meninas da Turismo Virtual. E aí uma delas colocou o turismo virtual, que seria uma coisa que vai ficar. Né? Então, assim, eu acho que o turismo virtual, tá? Tanto no pro bem-estar como para o turismo virtual, seja ele qual for, eu não acho que é uma coisa que ele vai ficar, não, viu, Marcão? Eu acho que, assim, vender o turismo virtual para o bem-estar, eu, particularmente, eu não consigo fazer isso. E eu acho que se o turismo virtual ficar agora, ou depois pandemia, ele vai ficar para um preparatório antes de uma viagem. É assim que eu consigo ver e é assim que eu quero acreditar no turismo virtual. Eu não sei vocês, mas essa é a minha visão. Eu acho que vai andar ali, né? Porque tem gente que vai continuar querendo ver as lives, vendo o turismo virtual da forma como ele está acontecendo, né? Pela comodidade do não sair de casa. Em algumas situações falando existe isso pós-pandemia. Pós-pandemia, quando a retomada da coisa tomar, né, o seu rumo novamente. Eu tô falando isso daqui 2, 3 anos, gente. E vai ter o mercado que vai continuar atuando com o turismo convencional, mas repaginado. Eu vejo dessa forma. Acho que tudo depende também do segmento. Né? Porque, por exemplo, no meu caso, com a Gaia, eu posso oferecer um retiro virtual, por exemplo, um retiro online. Tem muitos acontecendo. Só que isso não vai trocar aquele que é em loco. Não vai ser uma troca, porque a pessoa vai preferir estar em loco, né? Sempre vai preferir. Então, é uma coisa, eu acho que temporária. Pode até continuar existindo, mas não vai ser o foco. Não vai ter peso. Usarei um comentário dito pelo professor Cury esses dias em uma das nossas reuniões, que ele disse o seguinte, que por mais que a gente crie, que a gente invente, não dá para passar de ser um programa do Discovery Channel.
além mais disso ou é menos por aí. vivência. É, o que o Então, Marcos é está isso. colocando aqui, né? O Marcos da Filos, a vivência é insubstituível. Então não tem como, né? É pele, gente. É pele, é Tá olfato, Já aqui. vinha é crescendo, visão, né? sabe? É Eu, audição. É isso. É eu, isso. para vocês terem uma noção, como as coisas realmente parecem, não, né? Eu vou colocar uma coisa aqui que na verdade é meio clara. Por mais que a gente não entre muito nessas questões de religião, espiritualidade, doutrina, porque isso é muito individual de cada um, né? Não tem como a gente associar o bem-estar a você não ter um entendimento, uma vivência do além físico, né? Do além matéria, né? Então, assim, é muito complexo. Inclusive, se eu estiver errado e alguém tiver uma outra Não, definição para isso, Eu por acho que é por favor, aí me também. é digam, né? isso mesmo, é isso. Eu acho que é Mas por aí. assim, colocando dessa maneira, não tem como, né, a gente fugir. E aí, não tem como também a gente não entender que tudo isso já vinha dando indícios, né? E para vocês terem uma noção, eu lembro que em 2015 o Wagner da Projeto Base, ele quis trabalhar muito essa questão do turismo de experiência, né? De levar o estudo do meio para essa questão do experimentar, do vivenciar, né? Eu falo por questões de que a gente tem de bagagem, né? Então, essa questão do bem-estar, da experiência, da vivência, ela já vinha sendo trabalhando, né? E acredito que é isso. Pós essa situação que nós estamos vivendo hoje, de pandemia, que também é um ensinamento, também é uma oportunidade de entendimento, de conhecimento, enfim, isso é individual para cada um também, a gente vai ter sim esse segmento aí, eu acredito que vai ser um segmento que vai dar uma boa crescida, vai estar mais em evidência também. Pegando esse gancho, né, e voltando a essa questão se vai permanecer o online, né, a questão da vivência, a Caramelo colocou uma questão muito interessante, né? Ela acha que também vai depender muito dessa recuperação financeira e social. Sim. Porque o Sim. online, ele é muito mais acessível financeiramente do que o presencial. Sim. Né? Exatamente. Sim. Por isso que eu falei, Lógico, por um a tempo, gente não, isso por vai um acontecer. tempo vai acontecer. Eu acredito que sim. Por essa questão financeira também, né? Mas quando a Sim. gente fala de vivência, não rola, né? Se você realmente quer fazer essas imersões, tem que ser presencial. Então, foi o que eu disse, vai haver meio que um equilíbrio ali. Fica um pouco aqui, um pouco lá, entende? Até que a coisa se ajuste e comece a caminhar sozinha. Exatamente, É isso, né? exatamente. Eu acredito que vai ser bem por aí. Bom, amores, são 18h07. Silvana, eu sei que você tem um compromisso agora. Eu estava tentando ver aqui se estavam entrando e já me chamaram. Bom, então, deixe suas considerações, deixe suas considerações finais. A gente, primeiramente, agradece infinitamente a sua participação. Gratidão, gratidão imensa, tá? E a gente vai conversar depois para conversar no outro canal, enfim. Mas isso é um papo para depois. Com certeza. O Projeto Conhecendo Roteiros agradece infinitamente a participação, né, de vocês aí. Acho que não tem nem o que dizer. Foi sensacional. Muito bom esse bate-papo. Feliz com o convite também. Agradeço muito, assim, feliz de ver vocês né, e as pessoas que acabaram interagindo aí, sabe, porque se elas estão interagindo é porque elas estão com saúde. Então, fico muito feliz de ver todos vocês, assim, com saúde. Cuide-se, não saiam, deixa para sair depois, aí a gente vai curtir, a gente faz, olha, o bem-estar, a gente vai lá escutar samba cucuri, a gente vai fazer um monte de coisa legal. Eu quero passar 2 semanas fazendo festa de final de ano com caneca em Florianópolis. Bora! A gente vai lá para Sorocaba, a gente vai... Podem vir, assim, a casa está aberta também. Eu acho que o retorno vão ser abraços. Isso que é. Com certeza. Um grande abraço para vocês, gratidão mesmo. Deixa pra gente. Delicioso. Deixa pra gente aí a página. Fala pra gente aí, só para poder finalizar também, exatamente, sobre o direcionamento. Tá como Tours Viagens de Bem-Estar, né? Foi o que eu falei para vocês. Eu não quis tirar a questão da Turisturminha, então a gente só colocou, mudei logotipo, algumas coisas. A Turisturminha continua existindo, a Tours Viagem, eles vão andar paralelo, tá? O turismo pedagógico e o turismo de bem-estar, eles vão estar caminhando juntos, tá bom? Assim como eu quero caminhar junto com todos vocês.
Estaremos lá, firmes e fortes. É. Gratidão, Tchau, Sil. Sil, obrigada. Vai lá, come lá, que eu sei que você tá Muito aí obrigado. correndo para Fica com poder fazer a Deus. sua outra transmissão. Gratidão. Isso vai ficar Gente. salvo, tá? Beijo. Beijos, beijos. Beijo, Fiquem beijo. com Deus. Ju, minha querida, conte pra gente então também da Gaia. Né? Bom, a Fale Gaia um pouco da Gaia. Eu já tinha dado a introdução, né? Mas ela é ainda tá bem no comecinho, eu diria que é praticamente um projeto que está iniciando aí. E ela está mais forte agora no Instagram, né? Eu tenho a página no Instagram e tenho a página no Facebook, né? Ainda não tenho site, eu vou providenciar isso para logo mais. Mas o perfil do Instagram é @projeto_Gaia com Y, semear tudo junto. Né? Projeto_Gaia semear. Né? E vem aí de encontro com o semear mesmo, semear, colocar plantar uma sementinha no coração de cada um que está ali, né? Eu coloco muito conteúdo a respeito de espiritualidade dentro da minha verdade, é claro que nem todo mundo está de acordo e só quem está, né, em sintonia vai estar lá, e ali eu vou colocar todas o que eu tiver para proporcionar online e pequenos grupos ainda que eu ainda consiga levar para algum lugar, né? Que por Dentro das enquanto o negócio está bem possibilidades. restrito, né? Então tem que ser grupo No bem Facebook pequeno. a página é Gaia Semear só, né? Só Gaia Semear, mas ela ainda está bem no comecinho, tem poucos seguidores ainda. Então o perfil no Instagram é mais forte no momento, é onde eu posto mais coisas. Não, mas vamos movimentar essas páginas aí para que venham mais seguidores e, consequentemente, mais clientes e assim seja um sucesso. Deus quiser. Sim, gratidão, obrigada meu amor. pelo convite. Imensa. Gratidão, Muito honrada de Ju. estar aqui. Hashtag te amo. A Ju é minha irmã de anos, de parceria. Enfim, Jean, meu querido, bom demais ter você aqui pela primeira vez, assim, Adorei. online. Gente, vamos se acostumando, porque a partir de agora o Jean vai estar mais presente, né, nas transmissões. Mas isso aleluia, são né? coisas que nós iremos falar para vocês no futuro. Tem surpresa vindo por aí, tá? Bom, Temos galera, novidades para acontecer. Vamos com calma, tudo no seu tempo, né? Vamos respeitar o entendimento e o tempo de cada um também. Mas a gente está pensando isso com muito carinho. Quero mandar um beijo para a Cacá, do Ateliê Hoje Tá Pra Arte, que entrou aí agora há pouquinho também. Beijo. E é outra que já vai estar aí com novidades também, oferecendo uma experiência diferenciada, que a gente já está sabendo aí nos bastidores. Logo, logo a gente vai trazer ela para conversar com a gente também, contar isso aí. Mas é isso, gente. Olha, dúvidas de que algumas pessoas colocaram que queriam assistir a live por completo, a live vai ficar salva no nosso IGTV do Conhecendo Roteiros, tá? Depois nós vamos replicar também isso lá no YouTube e no Facebook. Então vocês vão poder acompanhar. Mas no Conhecendo Roteiros vai estar salva a nossa live. Vamos marcar as meninas lá também. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou. E é isso. Satisfação. Ju, mais uma vez, muito obrigado. Liz, gratidão também. E é isso. Conhecendo Roteiros, a gente está aqui para poder abrir esse canal mesmo de conversar e poder trazer o que a gente puder agregar, né? Somar, exatamente. Agregar. E eu queria falar uma coisa que na hora que a Sil estava contando da vivência dela, né, com o quintal, desde quando eu trabalhei coordenando um acampamento lá atrás, em 2012, a gente tinha 2 meses seguidos de escolas entrando e saindo todos os dias, e a palavra que a gente mais usava era assim: vamos lembrar que nós estamos interferindo na vida das pessoas e que essa interferência seja positiva. Então, vamos pensar nisso todos os dias, né? Exatamente. E é isso. Exatamente. Gente, gratidãozão. Beijo a todo mundo que teve aí. Caneca, Caramelo, Nina, Kazan, a Cacá, pessoal da Vanessa também, pessoal da Filos, Johnny, Negão, querido... Né? Muita gente que apareceu por aqui hoje. Zipão, maravilhoso. A Ana Costa, a Daiane Aquino. Bom, enfim. Todo mundo que participou. Gratidão, né? Mesmo. E a gente se vê no mês que vem, na próxima live. Que eu não vou contar o que é, não, porque é surpresa que vai ser, ó, topster pra caramba. Muito legal.
Beijo, Legal. gente. Beijo, Tchau, tchau, gente. tchau, tchau. Obrigadão. Gratidãozão. Tchau. Beijo, beijo.